Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, que será no próximo domingo, dia 14 de maio, a lição de número 7, que tem como título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Nós já fizemos dois outros vídeos falando sobre a primeira parte e a segunda parte, onde nós falamos sobre a saída, né, de Noemi, indo para uma outra terra, a terra de Moabe, onde lá aconteceu todo aquele enredo onde ela conheceu Ruth, enfim, os filhos dela, ela perdeu o marido, enfim, teve algumas coisas que a gente já falou no vídeo número 1. No vídeo da parte 2, a gente falou sobre as crises existenciais e a principal delas, que Noemi, no caso, né, demonstrou, foi ela achar que praticamente todo aquele mal, tudo aquilo que aconteceu no meio da família dela, era porque Deus estava castigando, e a gente aprendeu algumas coisas também a respeito disso nesse tópico das crises existenciais, que foi o vídeo na parte 2 da lição. E hoje a gente vai fazer a parte 3, fazer a conclusão, né, para a gente encerrar então essa lição. Lembrando que nós temos como intuito somente de compartilhar com vocês um pouco da nossa visão a respeito do que a lição está ensinando. Então, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no nosso canal, eu te convido, que sempre, toda semana, a gente vai estar fazendo vídeo falando sobre a revista da Escola Dominical, sobre as lições, e isso pode, de repente, acrescentar alguma coisa para você, de forma que se no final do vídeo você gostar, achar legal, deixa o seu gostei aí, compartilha esse vídeo para que o nosso canal cresça aí e a palavra de Deus seja expandida em nome de Jesus. Então o ponto 3 vai falar sobre fé e trabalho numa nova perspectiva. O ponto 3, ele vai dizer, ele tem alguns tópicos aqui, o tópico 1 e 2 e o tópico 3, que fala o seguinte: o ponto 1, a chegada à terra do pão. O ponto 2, recuperando a autoestima. E o ponto 3, honra do trabalho no campo de Boaz. Como eu disse aqui, já falei em outros vídeos, nós vamos pontuar algumas coisas, né? Destacar algumas coisas nesse comentário, aquilo que a gente acha interessante e importante comentar, tá? Então diz assim o ponto 1, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou um alvoroço na cidade. E aí esse é um ponto de destaque aqui. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. E diz assim, ó, ela ainda era uma mulher amargurada com as duas experiências passadas em Moabe, as duras experiências, né, passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Aqui a gente já vai falar um pouco sobre a questão dela se queixar e declarar que Deus estava castigando ela, né? De alguma maneira, que Deus parece que havia abandonado Noemi por conta dela ter passado toda aquela situação ali de perda do seu esposo, dos seus filhos, enfim, né? E a viuvez tanto dela como das noras. Então ela achava que ela estava sendo castigada ou que Deus havia esquecido dela por conta de um sofrimento. É importante aqui a gente destacar que nem sempre, né, os sofrimentos são como que uma forma de castigo de Deus, não é? Que Deus permite que aconteça, mas não necessariamente que venha a ser, que a gente venha entender como um castigo. Não é bem assim, né? A Bíblia diz que nós fomos chamados e em certo ponto nós vamos ter aflições, sim. E a gente precisa se familiarizar a isso, né? Não é tudo mil maravilhas. A gente vai passar por sofrimentos e sofrimentos tal qual esse que ela passou aqui. Perda do ente querido,
situação financeira complicada, situação de aparente derrota, aparente fracasso, enfim, e tantas outras coisas que de alguma maneira vai atingir a nossa convivência de forma que a gente pense que realmente é um castigo. Mas a gente tem que tirar isso da cabeça. Senão isso se torna uma crise existencial. Ah, Deus me abandonou, Deus não se preocupa mais comigo, porque será que Deus não tem piedade de mim, não tem compaixão? Será que Deus se esqueceu? Então, são várias e várias perguntas que a gente acaba se fazendo e jogando até mesmo a culpa em Deus. Ela queria que o nome dela fosse mudado, por conta de toda a amargura que ela estava passando. Ela estava preferindo ser chamada de Mara. Mas em nenhum momento da história do livro de Ruth, diz que Deus mudou o nome de Noemi para Mara. Ela pura e simplesmente, mais uma vez, estava se fazendo, de certa forma, essa é a minha visão, de vítima. Muitas vezes a gente quer se fazer de vítima, quer chamar atenção para uma situação, para que as pessoas tenham compaixão de nós, tenham, vamos dizer assim, tenham pena de nós, mas não é isso que Deus quer para a gente. Deus, quando ele tem que mudar o nome, como a Bíblia prova que em vários momentos da história bíblica ele mudou nomes, né? Ele mudou com um propósito. Ele mudou o nome porque é assim, 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 com um propósito. Não é a própria pessoa querendo mudar, não, eu agora não me chamo mais isso porque Deus está me castigando. Jamais, né? A gente nunca deve pensar dessa maneira. E aí, um outro ponto aqui nesse tópico 1. As pessoas que conheciam, né, os antigos conhecidos, queriam saber o que havia acontecido com a família. Como eu disse, parece que soa familiar, né? Quando acontece alguma coisa, ou quando você sai, vai para uma outra região, quando você volta, não só os parentes, mas os vizinhos, gente próxima a você, quer muito saber o que aconteceu, se está tudo bem, se você está muito bem ou se está muito mal, se você quebrou a cara, ou se você se deu bem. A gente não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com isso. Se você empreendeu em alguma coisa e não deu certo, você voltou, tenha consciência de que Deus permitiu que você fosse e que você voltasse. E isso eu estou dizendo para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Ele vai permitir que a gente passe por determinadas situações, normalmente para que a gente, de alguma maneira, aprenda alguma coisa diante daquela situação. Então a gente não precisa ficar se preocupando em relação ao que os outros vão dizer. Por quê? Porque muitos vão querer chorar com os que choram. E muitos vão querer se alegrar com os que se alegram. O que é isso? Aqueles vão chorar, vão sentir por conta do teu aparente fracasso, né? Da tua aparente derrota, da tua derrota momentânea, da tua situação complicada. Muitos vão chorar com você. Outros vão rir se você vir com a vitória, assim. Mas outros, se você voltar com a vitória, outros vão olhar com desdém, sabe? Vão dar a mínima. Isso é uma relação normal. Então, por isso que a gente não precisa e não pode se preocupar pura e simplesmente com o que os outros acham em relação ao que nós estamos passando. Porque tem gente que vai ter a audácia de dizer que você está passando por isso ou por aquilo, ou passou porque estava em pecado. Existe isso, infelizmente. Então aqui o comentarista colocou, né, que algumas pessoas queriam conhecer, queriam saber como é que estava ela, depois de 10 anos fora, como que ela voltou, né? Se ela voltou numa boa ou se a coisa estava ruim. Aí um outro comentário aqui, ó. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Apesar de tudo, Deus moveu ali o coração de Ruth para que ela, mesmo diante de toda aquela situação complicada, e que a sua sogra Noemi estava se sentindo como uma derrotada, teoricamente, né? Mas Ruth, ela mudou aquilo ali, ela pegou aquilo como um ensinamento e não baixou a cabeça. Ela quis continuar lutando por sua subsistência,
tanto por ela, como também da sua sogra. Aí o ponto 2 diz assim, ó, recuperando a autoestima. Por que será que o comentarista ele colocou isso daqui, né? A questão de autoestima. Porque, irmãos, eu entendo que sempre quando a gente se depara com algum fracasso, com alguma derrota, com alguma situação complicada, normalmente a nossa autoestima, a questão da gente confiar, acreditar em nós, isso aí vai lá embaixo, né? Porque isso é comum. A gente só não pode se entregar a esse sentimento. É baixar a cabeça um pouquinho, remoer ali um pouquinho e entender onde foi que errou, onde foi que precisa melhorar, porque nem sempre, às vezes, você errou. Na verdade, você não fez o necessário. Você até estava indo no caminho correto, mas talvez você desistiu, né? Isso já aconteceu muito comigo. A gente começar um negócio no primeiro tropeço, isso daí eu acho que não é. E aí abaixa a autoestima. Você começa, pô, será que é isso mesmo? Então o comentarista colocou esse ponto e Ruth, na verdade, ela deu uma demonstração de persistência. E aí, quando ela voltou, eles chegaram, aqui diz que eles chegaram na época de colheita. E ela pegou, peraí, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu vou lá, vou correr atrás de alguma maneira. E ela foi ajudar, ela foi pedir, né, para colher, ajudar a colher o resto, vamos dizer assim, né, da colheita de um campo lá de colheita que justamente era o campo de Boaz. Então diz assim, ó, essa atitude dela, né, de Ruth, de se levantar e renovar a esperança, né, ir atrás, vamos lá, vamos tentar de alguma outra maneira. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. É interessante que o comentarista traz novamente a questão aqui no meio da família. Por quê? Porque a gente comenta, né? A gente tem muitos amigos até, ou talvez nem tantos, mas no meio da família é importante que você tenha pessoas que vão te incentivar, mesmo que você dê com a cara na porta, né? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, peraí. Mesmo que você não alcance, de repente, o que você queria, mas você continua, porque tem alguém te incentivando, isso é muito legal, né? Diz assim, a honra do trabalho no campo de Boaz. O que aconteceu? Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Era uma prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Então, Ruth se dispôs a trabalhar. Pronto, ela foi lá e começou a recolher as espigas que caíam da mão daqueles segadores, dos homens que coletavam. Isso era permitido. Então, ela ali, na verdade, ela estava vivendo da sobra, né? Vamos dizer assim, mas não importava para ela. O importante é o que ela tinha no coração, que em um lugar em que ela estava passando necessidade, ela teve que sair de lá, ela veio para cá e mesmo obtendo pouco, ela continuou com disposição para trabalhar pelo seu sustento e da sua sogra. E essa iniciativa e persistência, por que isso? Iniciativa e persistência. Ela foi para um campo, ela nem sabia de quem era, se seria bem recebido ou não, ela arriscou, tendo em vista que ela estava indo em busca da subsistência dela e da sua sogra. Então, isso impactou tanto ela como a sogra, mas também impactou o Boaz, que era o dono da propriedade. E aí, diz assim, ó, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Mais uma vez, Deus prova aqui a providência na vida de Noemi, principalmente, daquela que estava querendo ser chamada de amarga, porque Deus estava deixando ela passar por situações complicadas. Então Deus reverteu de alguma maneira, mas alguém teve que se predispor, né, a pagar o preço novamente, a levantar a cabeça e a arriscar novamente. Então a gente aprende aqui que muitos
dificuldades, percalços, tropeços, você, todos nós teremos, mas o mais importante disso tudo é a gente procurar de alguma maneira uma saída. Ainda que muitos não estejam vendo, né, você precisa acreditar no seu potencial para querer desenvolver alguma coisa, ou enfim, que isso venha a trazer o sustento para você. No primeiro momento, a dificuldade, quando você está começando a fazer uma coisa nova, a dificuldade ela sempre vai aparecer. O que vão falar, enfim, né? Ou será que eu consigo? Alguns pensamentos, algumas crises existenciais que a gente acaba nutrindo. Mas enfim, vamos lá. Ruth, ela encontra o remidor da família. É o último ponto da lição. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar o resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento, né, a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Ele tomou a decisão de primeiro procurar saber, né, se tinha algum outro parente próximo que pudesse assumir, né, a propriedade, a viúva ali, né, tanto a Ruth principalmente, porque ele ficou admirado com a capacidade, com a determinação daquela mulher. Ela mostrou isso, Ruth, ela mostrou. Então isso chamou a atenção dele. E ele foi procurar saber. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele, Boaz, redime Ruth, né? Ele compra a propriedade. Tinha um outro homem no caminho, que era um outro parente próximo, só que esse parente ele não quis assumir. E Boaz foi lá e tomou a decisão, bom, já que você não quer, então perante todos os anciãos aqui, eu vou tomar a decisão, eu compro a propriedade, eu assumo, eu vou casar com Ruth. Enfim, Deus moveu de uma tal maneira que cumpre-se o que a Bíblia diz já em Romanos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E cumpre-se também, né, aquilo que José falou com os seus irmãos, lembram disso? Lá no final da história de José, quando ele falou para os irmãos assim, o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor Deus transformou em bem, em bênção. Deus faz isso, mas a gente precisa crer e passar pelo processo, porque aí é que está o ponto, né? Passar pelo processo. Mas enfim, o remidor por direito era outro homem, mas Boaz se dispôs a casar-se, como eu falei aqui. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Deus movendo em favor daquela pessoa determinada, daquela pessoa que tomou uma decisão e dizia assim, não, eu não vou abandonar a minha sogra, não. Eu aprendi, de alguma maneira ela aprendeu com o testemunho de Noemi, e Noemi, de certa forma, nem se ligou disso. Depois de uma declaração dessa, o seu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, quando Ruth declarou isso, ela estava testemunhando que acreditava no Deus de Noemi, no Deus de Israel. E isso é incrível. E ela confirmou isso, foi até o fim. Noras e sogras. Aí aqui o comentarista, ele fala sobre a importância de um bom relacionamento, tanto entre noras e sogras, como, claro, né, sogro, enfim, essa relação aí, nora, sogro, nora e sogra, enfim, genro e sogra, principalmente. Sabe aquela coisa que a gente falou no primeiro vídeo, que hoje no Brasil, não sei se em outros países, mas é até um pouco desafiador, né, falar sobre essa relação, mas é lição bíblica e a Bíblia diz que, portanto, tudo quanto foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Então aqui é uma lição de que tem condições sim de haver um bom relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogra, tem sim. Vamos parar com essa coisa de que querer sempre fazer piada com esses tipos de coisa, né?
existe muita gente boa e a gente sabe que essa união de relacionamento no meio da família pode fazer muita diferença, pode e vai fazer muita diferença, principalmente nos dias maus. Porque é muito bom a gente ter muita gente ao nosso lado, próximo da gente, quando está tudo bem, quando os dias são bons, né? Mas é muito importante ter uma família enraizada, uma família unida nos momentos dos dias maus também. Aí que vai fazer muita diferença. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. A gente aprende aqui, e a conclusão ele coloca assim, ó: a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Sua sogra, no caso. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, para terminar, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Esse é um apanhado geral dessa lição, mas é claro que na escola bíblica dominical, na lição lá com o teu professor, você vai aprender outros pontos, né? De relacionamentos que causam muitas vezes dificuldades entre, né, essa relação aí nora e sogra, às vezes pela condição que estão, morando na mesma casa, são algumas dificuldades que acontecem, e isso daí, né, é inerente, não tem como a gente evitar muitas das vezes. Mas o importante é que aqueles que estão em Deus precisam confiar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, que Deus te abençoe abundantemente, que no próximo domingo você seja muito abençoado lá na sua escola bíblica, aprenda um pouco mais, faça pergunta ao seu professor, porque isso aqui foi só um leve, um bate-papo, né? Superficial a respeito da lição. Que Deus te abençoe abundantemente, e eu digo a você, se você gostou, deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, para que sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, o YouTube te avise e você possa desfrutar. E também, se você tem alguma coisa a acrescentar, coloque aí nos comentários. Faz um comentário sobre o que você achou. É importante também, tá? Para todos nós. Que Deus te abençoe abundantemente, e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.